Bom, eu sou a Karen, eu sou neuropsicopedagoga e eu te ensino a viver de neuropsicopedagogia, começar os seus atendimentos, se tornar uma autoridade, referência aí na sua região. Então hoje, nós vamos falar sobre esse plano de avaliação que muita gente aí tem curiosidade, muita gente quer saber, nunca elaborou, nunca viu, que é o plano de avaliação neuropsicopedagógica, o roteiro de atendimento, porque a gente vai falar também do plano de sessão de avaliação, porque não basta a gente planejar o nosso programa de avaliação, a gente precisa planejar cada sessão, até porque nosso roteiro de avaliação ele pode seguir uma base de uma bateria de instrumentos e testes neuropsicopedagógicos, mas cada sessão precisa ser desenvolvida de acordo com a sua estratégia, a sua intencionalidade, o seu planejamento e objetivos, de cada um dos instrumentos que você vai mensurar no seu plano de avaliação. Então, bora lá que hoje a gente vai falar desse plano aí. Quem já elaborou um plano, quem ainda vai elaborar, quem sabe tem alguém aí que precisava dessa live hoje, desse aulão agora, porque vai elaborar o seu primeiro plano de avaliação neuropsicopedagógica. Então, bora lá, pega seu papel, sua caneta. Vamos falar então um pouquinho sobre, elaborando meu plano de avaliação. Como que a gente pode elaborar esse plano de avaliação? Então, antes da gente falar sobre o nosso plano, a gente precisa saber o que é a avaliação neuropsicopedagógica, o que é essa avaliação, o que é esse processo que ele engloba, quais os seus objetivos, e isso é muito importante. Para nós, neuropsicopedagogos, nós precisamos ter essa clareza sobre o que é um plano de avaliação, o que é a avaliação, o que é o processo de avaliação. E por que eu estou batendo bastante nessa tecla nessas últimas semanas? Porque assim, eu sempre venho aqui e falo para vocês sobre a neuropsicopedagogia, essa oportunidade, de profissão mesmo, de gerar uma fonte de renda para você e para sua família, sem falar que a neuropsicopedagogia, ela é uma utilidade pública para a nossa sociedade, porque transforma vidas, auxilia todos os sujeitos de qualquer idade, a potencializar e desenvolver o seu processo de aprendizagem. Então é muito importante, o trabalho, o papel do neuropsicopedagogo. Mas muitos profissionais da neuropsicopedagogia têm dificuldade em saber o que é a neuropsicopedagogia, para que serve a neuropsicopedagogia. Então, por isso, eu estou aí batendo nessa tecla já nas últimas semanas, falando sobre o que é qual é o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica. Infelizmente, muitos profissionais, muitas pessoas acreditam que o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica é dar um diagnóstico, é diagnosticar uma causa que atrapalhe um processo de aprendizagem, é dar um diagnóstico de um transtorno, é dar um diagnóstico de alguma dificuldade. Mas, na verdade, esse não é o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica, tá? Por quê? Porque quem é responsável por dar diagnósticos é somente o médico. Nenhum outro profissional pode dar um diagnóstico, tá? Existe aí uma lei, a lei que regulamenta a profissão de psicólogos em relação aí ao psicodiagnóstico, que o psicólogo, o neuropsicólogo, ele pode sim dar o que nós chamamos de psicodiagnóstico, que é a mesma coisa, se a gente for pensar, que um diagnóstico, mas apenas para questões relacionadas à saúde mental. E é aí que os psicólogos e neuropsicólogos, eles estão aptos a dar esse diagnóstico relacionado a transtornos mentais. Então, estes são os únicos profissionais que vão poder dar um diagnóstico.
Logo, o motivo da avaliação neuropsicopedagógica não tem como objetivo dar um diagnóstico. A nossa avaliação, ela vai sim, em muitos casos, apontar para algum indicativo de transtorno mental que pode sim, né, aparecer ali dentro dos nossos critérios de avaliação. Por quê? Porque nós vamos identificar possíveis, né, motivos que vêm prejudicando a aprendizagem do nosso paciente. E pode ser que o motivo que prejudique a aprendizagem esteja relacionado com um transtorno. Então, nisso, a neuropsicopedagogia vai levantar hipóteses, levantar indicativos, mas esse não é o objetivo da nossa avaliação. O objetivo da nossa avaliação é colher, deixa eu ver, até devo ter aqui, olha lá. Para que serve nos slides aqui, né? Para que serve a avaliação neuropsicopedagógica? Então, um dos objetivos dela é isso que eu falei para vocês: identificar o que está atrapalhando o processo de aprendizagem, o que atrapalha a aprendizagem do sujeito. Então, independente se é criança, adolescente, idoso, adulto, né? O que está atrapalhando a nossa capacidade de aprender? Esse é o nosso objetivo. A gente vai investigar, né, qual é o vilão. A gente vai descobrir o vilão que está prejudicando, que está atrapalhando o processo de aprendizagem. Outro objetivo da avaliação neuropsicopedagógica: identificar a área de interesse do nosso paciente. Por quê? Porque a avaliação é o primeiro passo do processo interventivo. E a função real do neuropsicopedagogo é desenvolver intervenção e reabilitação neuropsicopedagógica. Por isso que às vezes alguns profissionais perguntam para mim: Karen, posso trabalhar somente com a avaliação? Não, porque a avaliação não é o nosso fim do nosso trabalho. O nosso objetivo enquanto neuropsicopedagogos é desenvolver a aprendizagem, é estimular as habilidades cognitivas, é realizar reabilitação cognitiva. Então, intervenção neuropsicopedagógica. Esse é o fim, a finalidade do neuropsicopedagogo. Mas para que a gente possa realizar uma intervenção clínica, nós precisamos entender o que está prejudicando a aprendizagem do nosso paciente. É na avaliação também que nós vamos identificar a área de interesse, o potencial que tem para ser desenvolvido, né, individualmente de cada sujeito. Qual é, se a gente está falando, né, principalmente em crianças, adolescentes, estudantes, de uma maneira geral, vestibulandos, né, concurseiros, qual é o estilo de aprendizagem predominante? É na avaliação que nós vamos identificar isso. Como desenvolver ali, como está o desenvolvimento das funções cognitivas, como está o desenvolvimento das habilidades acadêmicas básicas, né? Por quê? Porque o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica é coletar dados para elaboração da proposta de intervenção do nosso paciente. Porque sem conhecermos o nosso paciente, sem conhecermos esses dados, a gente não consegue desenvolver, elaborar um plano de intervenção individualizado que vai trazer um resultado rápido, efetivo e eficaz para o nosso paciente. Então, esse é o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica: coletar todos esses dados, identificar o que atrapalha a aprendizagem e coletar essas informações para a gente desenvolver um plano de intervenção, tá? Se nosso objetivo, né, enquanto avaliação neuropsicopedagógica, é todo esse que eu falei para você, qual então é o primeiro passo para a gente elaborar uma avaliação, um plano de avaliação neuropsicopedagógica? Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo, né, é a gente conhecer o nosso público, entender ali o protocolo da neuropsicopedagogia e
desenvolver o nosso roteiro de avaliação. Então, eu tenho aqui um roteiro de avaliação, plano de avaliação neuropsicopedagógica, e eu quero, mostrar para vocês, né? Então, esse aqui é um plano de avaliação, tá? Que eu desenvolvi. Esse aqui é a avaliação para a educação infantil, então crianças de 4 a 6 anos de idade, tá? O teu plano de avaliação, você vai ter um roteiro com uma visão geral do seu atendimento. Por quê? Porque toda vez que você pegar esse plano de avaliação em mãos, você vai ter a visão geral do que está acontecendo com aquele seu paciente. Então, primeira coisa do teu plano é você ter aqui os dados do seu paciente e a queixa, que é o motivo pelo qual o paciente procurou o atendimento neuropsicopedagógico. Então, esse é, o principal ali que tem que ter aqui no cabeçalho. Então, toda vez que você olhar esse roteiro, esse plano, você vai ver aqui o roteiro e a visão geral do teu atendimento, tá? Isso é muito importante no teu plano de avaliação neuropsicopedagógica. Bom, além disso, a gente vai ter ali, então, o nome, a queixa, todo documento você vai ter o nome e a queixa. Por quê? Porque a queixa é o motivo pelo qual o paciente procurou o atendimento, é o motivo pelo qual o paciente, a família procurou esse atendimento. Então, ele é o nosso norte, ele é o nosso ponto norteador, é por conta dele, por causa dele que a gente vai desenvolver toda a nossa avaliação e toda a nossa intervenção para aquele paciente. Logo depois disso, a gente vai ter o roteiro do atendimento, que é uma visão geral, de cada sessão. Então, cada linha aqui, é uma sessão que eu organizei para esse paciente e a gente tem aqui essa disposição. Então, lembrando e levando em consideração o protocolo da neuropsicopedagogia, a avaliação neuropsicopedagógica, ela é composta, de 3 até 6 sessões de atendimento de até 90 minutos cada sessão. Eu normalmente realizo 4 sessões de avaliação de 50 minutos cada uma, tá? Não vejo